Olá, meu nome é Álvaro Resler e eu sou o primeiro autor do tema livre intitulado Modelo de Predição de Risco para Óbito Hospitalar pós-cirurgia de revascularização do miocárdio baseado em rede neural artificial com múltiplas camadas. Este trabalho foi realizado no Centro de Pesquisas do Hospital São Francisco e foi supervisionado pelo professor Fernando Lucchesi. A predição do risco cirúrgico ainda representa um grande desafio. Nesse cenário, técnicas envolvendo machine learning e deep learning podem contribuir no desenvolvimento de novos modelos de predição. As redes neurais artificiais, elas constituem uma das técnicas mais sofisticadas dentro das ciências de dados. Em linhas gerais, são modelos computacionais matemáticos compostos por uma série de algoritmos, funções algébricas e estatísticas. Por isso, elas são um poderoso recurso para fazer classificações e predições. As redes neurais são utilizadas em diversas áreas há muitos anos, até mesmo décadas. São utilizadas, por exemplo, na astrofísica, telefonia, medicina, astronomia e serviços de streaming, por exemplo. Na área da saúde, ganhou notoriedade com o robô Watson da IBM, que vem sendo utilizado para diversos fins e já possui uma trajetória relativamente longa no diagnóstico de alguns tipos de câncer e outras doenças. O termo robô foi empregado aqui para simplificar a compreensão da ferramenta, que na verdade é um repositório de algoritmos de machine learning e deep learning com possibilidade de estruturar sistemas de inteligência artificiais automatizados ou semi-automatizados. Mas, para nossa sorte, essas ferramentas e tecnologias não estão ao alcance somente das grandes corporações e não são dependentes de softwares pagos. Apesar de apresentarem grande complexidade, elas são acessíveis e podem ser aplicadas em dados de um simples consultório médico ou então em dados de um grande complexo hospitalar. Aqui nós temos, então, uma representação gráfica do que seria uma rede neural artificial com múltiplas camadas, ou seja, uma técnica de deep learning, em português, aprendizado profundo de máquinas. Via de regra, temos uma camada de entrada, duas ou mais camadas ocultas e uma camada de saída. Na camada de entrada, nós teremos, então, obrigatoriamente os possíveis preditores do evento em estudo, e cada uma das camadas possui uma função matemática de ativação, que pode variar de acordo com o objetivo de sua aplicação. Os traçados pretos, eles representam a conexão entre cada um dos elementos que compõem as camadas. Na linguagem das ciências de dados, nós então dizemos que os elementos são chamados de neurônios e os traços de sinapses. O ponto crucial de uma rede neural é justamente o cálculo dos pesos para cada uma das sinapses artificiais até a camada de saída. Nesta última camada, teremos o resultado da classificação ou da predição do evento ou da condição estudada. Baseados, então, no cenário da predição de risco para a cirurgia cardíaca e no potencial das técnicas de deep learning, nosso objetivo foi desenvolver um modelo de predição para CRM isolada totalmente baseado em uma rede neural artificial com múltiplas camadas. E para isso, nós utilizamos os dados de 3.124 pacientes submetidos consecutivamente a CRM isolada no Hospital São Francisco entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020. Ao todo, 27 características basais e operatórias estavam disponíveis para análise. Inicialmente, foi utilizado um algoritmo chamado Extra Tree Classifier, um modelo matemático de aprendizado de máquina extremamente efetivo em atribuir pesos para as variáveis explicativas em relação a um desfecho, a uma variável dependente. Com a aplicação da técnica, nós podemos identificar e destacar as seguintes variáveis para serem utilizadas no modelo preditivo: gênero, idade, diabetes, infarto agudo do miocárdio prévio, angina instável, clearance de creatinina, doença cerebrovascular, fibrilação atrial, anemia pré-operatória, cirurgia cardiovascular prévia, cirurgia não eletiva e uso de circulação extracorpórea. Focando então nestas 12 variáveis, foi criado um modelo de predição baseado em uma rede neural com uma camada de entrada, duas camadas ocultas e uma camada de saída. Após o desenvolvimento da rede neural e estabelecimento do modelo de predição, os riscos de óbito hospitalar foram calculados para todos os pacientes e comparados com os scores de risco tradicionais. Nesse ponto, foram utilizadas regressões logísticas para extrair as probabilidades individuais para cada um dos pacientes, e essas probabilidades foram analisadas por meio de curva ROC, para identificar e comparar as acurácias preditivas dos 3 scores e da rede neural. As acurácias preditivas foram comparadas com a aplicação do teste de DeLong e todo o trabalho foi realizado com suporte da linguagem de programação Python na ferramenta JupyterLab.
Tendo em vista que os conjuntos de dados dos 3 scores da rede neural apresentaram coeficientes elevados de assimetria e curtose, indicando distribuições que se afastaram acentuadamente da normalidade, foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon para as comparações. Na primeira coluna, podemos ver que a mediana do Euroscore 1 foi superior à dos demais scores e também à da rede neural. Complementarmente, podemos observar que a mediana das predições obtidas por meio da rede neural foi de 1,23%, um valor que ficou abaixo do Euroscore 2 e acima do STS Score. A diferença observada entre os valores da predição de risco da rede neural diferiu de forma significativa em relação aos 3 scores. O valor de P foi inferior a 0,001 nas 3 comparações. E a taxa de mortalidade observada para a coorte estudada foi de 2,94%. Após a avaliação das probabilidades por meio de curvas ROC, nós podemos extrair as áreas sobre a curva e, com isso, obter as acurácias preditivas de cada um dos scores de risco e também da rede neural. A acurácia preditiva da rede neural foi significativamente superior às acurácias dos 3 scores, ficando em torno de 12% acima de cada um deles. No gráfico, podemos facilmente identificar este padrão pela grande área abaixo da curva da rede neural, representada no gráfico, então, pela cor azul. Enquanto os scores apresentaram uma acurácia preditiva insatisfatória, abaixo de 75%, a acurácia preditiva da rede neural foi de 83,9%. Se levarmos em conta somente os pacientes utilizados no conjunto de treinamento da rede neural, a precisão alcançada com a técnica de Deep Learning foi de 97,2%, ou seja, para cada 100 pacientes, 97 apresentaram uma classificação de risco compatível com o desfecho observado. Portanto, a aplicação de técnicas de Deep Learning é factível e reprodutível para a criação de modelos de predição na área cardiovascular. O desempenho do modelo de predição desenvolvido apresentou uma grande superioridade em relação aos desempenhos dos scores de risco tradicionais. E dessa forma, concluindo, as ferramentas de Machine Learning e Deep Learning representam uma oportunidade para que os centros que possuem registros de dados possam acessar de forma muito mais precisa o risco da sua população de pacientes. Obrigado.